Fala moçada, eu sou o professor Luiz Felipe, professor de Geografia do Colégio Oficina do Estudante e vim hoje trazer uma dica para você que está estudando para uma prova, dando uma revisada para o vestibular ou que quer saber um pouco mais sobre esse assunto que ganhou muita importância no nosso país nas últimas semanas, nos últimos meses, que trata dessa, que é a maior floresta equatorial pela região onde se localiza, perennifolia, já que as folhas ficam lá verdinhas o ano todo, não há troca de folhas no outono, latifoliada, possui folhas grandes e largas para captar água e luz solar, pluvial, abastecida principalmente pela água das chuvas, mas também por rios enormes que nascem lá nos Andes e que vêm abastecer esse gigantesco bioma dessa exuberante floresta, que é a floresta amazônica, onde está a maior biodiversidade do planeta, o maior sistema, a maior rede hidrográfica do mundo. E essa floresta, que tem a maior parte do seu território localizado dentro do nosso país, o Brasil. E falou-se muito da Amazônia nos últimos dias, por conta aí de uma suposta interferência de países europeus, especialmente a França, querendo, de alguma maneira, se meter em políticas relacionadas à Amazônia, em resposta ao aumento descontrolado e inédito de incêndios nessa região, que é tão importante não só para o Brasil, mas para toda a América Latina e, de modo geral, para o clima do planeta. Para a gente falar um pouco mais sobre a Amazônia, é importante diferenciar a Amazônia legal da Amazônia internacional. A floresta amazônica legal, também chamada de Amazônia brasileira, ela está dentro do território do Brasil, ou seja, nos estados que fazem parte da região norte do país, passando ali pelo estado do Amazonas, pelo Pará, Rondônia, Roraima e pelo Amapá, além do Acre, nós temos completa soberania sobre tudo dentro do nosso território, não só sobre a Amazônia. E essa é uma questão muito simples. A nossa Constituição Federal de 88 garante a soberania sobre os recursos e sobre a gestão dos recursos que lá estão. Porém, a Amazônia não está só dentro do Brasil, ela se espalha por toda a América do Sul, passando ali pelas Guianas, pelo Suriname, grande parte da Venezuela, passa pela Colômbia, pega um pedaço ainda da região ali do Peru, da área onde está o Equador até a Bolívia, na divisa já com o nosso país, né, já numa altura onde ela entra em contato no Brasil com o Pantanal, com o Cerrado, e essa Amazônia maior é a Amazônia internacional, e aí cada país vai ter ali jurisdição, vai ter ali soberania sobre o seu próprio território. E os incêndios provocam estragos e problemas que se alastram. Então essa é a grande questão, entender que toda vez que a gente fala da floresta, a gente está falando de um ecossistema que é vivo e que não reconhece os limites políticos impostos pelo ser humano e que interferem nas dinâmicas climáticas do mundo todo. Além de ter a maior rede hidroviária do planeta, a Amazônia, com o rio Amazonas, uma gigantesca rede hidrográfica, melhor dizendo, ela tem também um fenômeno popularmente conhecido como os rios voadores. A evapotranspiração da floresta é tão intensa que um rio maior do que o próprio rio Amazonas é produzido nas nuvens em forma de vapor, e essa água, quando encontra a Cordilheira dos Andes, se dirige para a nossa região aqui sudeste, trazendo chuvas para a nossa região, uma área que deveria ser, por conta da latitude, pelas zonas de pressão, uma área muito mais seca e desértica do que é. Então a Amazônia tem um papel fundamental no controle do clima, trazendo chuvas aqui para o sudeste e também garantindo que com a sua biodiversidade haja, por exemplo, abelhas, vetores e seres de polinização para que a própria agricultura possa acontecer. Então, destruir a Amazônia é uma coisa muito complicada. O interesse naquela área, que é imensa, não é inédito. Houve na época dos militares, na época da ditadura no nosso país, lá a partir de 64 até 85, vários projetos para chegar até a Amazônia, projetos de proteção, como foi o Calha Norte, projetos de proteção, como foi o CIVAM, projetos de reconhecimento e mapeamento, como foi o projeto Radan, e projetos agromineralógicos de exploração, como a gente observa até hoje na região de Carajás. O grande problema é que não dá para minerar a Amazônia, não dá para construir áreas de pecuária, nem áreas de agricultura sem destruir a floresta. Então, lamentavelmente, a exploração econômica da Amazônia implica na destruição e no desmatamento
dessa floresta tão importante para o nosso país e para o clima do mundo todo. Não é só a questão ambiental e econômica, a gente também tem que pensar numa questão política. Os povos tradicionais que vivem na Amazônia, os chamados povos indígenas, que já estão lá há séculos, antes inclusive da invasão dos europeus, eles têm legítimo direito de estar ali no campo. Eles têm a premissa de serem os donos originais daquela terra. E a alteração do modo de vida na Amazônia, as queimadas, a industrialização, a contaminação dos solos, o desvio do curso dos rios, a imposição de um modelo urbano industrial altera profundamente o modo de vida desses cidadãos e cidadãs que têm sim os mesmos direitos que todos os outros brasileiros e brasileiras, mas que teriam esse direito de preservação de seus costumes e seus hábitos tradicionais, que é o que não vem acontecendo ultimamente. Esses povos sequer são ouvidos, acabam sendo vistos como obstáculos e são massacrados por esse rolo compressor, que se diz o caminho para o progresso, mas que tem trazido consequências muito graves, lamentavelmente, para o nosso país, que em última instância vão trazer prejuízos econômicos também. Como é que a gente faz agricultura sem água e sem agentes polinizadores? E depois que os minérios forem extraídos e a Amazônia virar uma região que corre seríssimo risco de arenização e até mesmo de desertificação, como é que essa área vai gerar renda? E todas as pessoas que vivem ali, qual é o preço indenizatório para a perda da cultura que está ali? Qual é o preço indenizatório para a perda da biodiversidade? Plantas, animais, principalmente aves, pequenos mamíferos, répteis e insetos, que sequer foram catalogados. O tanto de coisa que pode ter ali, que pode virar um princípio ativo de um medicamento, que pode curar uma doença, um alimento que pode ser útil no combate, por exemplo, à fome. Quanta cultura e quantos saberes estão ali na floresta e estão sendo literalmente colocados abaixo do fogo. Esse é um problema muito sério. Não é inédito a Amazônia pegar fogo e a Amazônia sofrer esse assédio. Isso é histórico. Os governos, desde a época da invasão, desde a época da colônia, do Brasil Império, da República Velha, da época do Estado Novo, até a chegada da ditadura, dos governos liberais dos anos 90, os governos mais alinhados à esquerda, e continuamos vendo a Amazônia como um obstáculo ao desenvolvimento ou como matéria-prima que precisa ser explorada para produzir renda, para produzir lucro. Essa é uma visão perigosa, porque a gente pensa a curto prazo no lucro. E depois? Essa é a questão mais importante. O apagamento dos saberes e das tradições e a invisibilização da violência que se comete contra os povos tradicionais, não só os indígenas, mas também os ribeirinhos, os quilombolas, os povos de pescadores que vivem naquela região, acabam sendo pessoas que são acusadas até mesmo de colocar fogo no próprio lugar onde vivem. Então são situações muito graves, muito complicadas. E a vida delas não vale menos nem mais do que a nossa. Então o respeito à floresta amazônica deveria ser uma premissa. Afinal, a Amazônia é nossa, sem dúvida, dentro do território brasileiro. A gente não precisa de conselho de nenhum outro país. Os nossos cientistas, os nossos pesquisadores, pessoas que dedicam a vida a proteger, a preservar o que está ali, a conhecer o que está ali, sabem da importância da Amazônia e querem proteger a Amazônia. Ela é nossa para ser preservada, não para ser destruída. A grande consideração acaba sendo essa. Sabemos dos estragos que podem ser causados ali, caso essa floresta não seja protegida, não seja valorizada. Mas não é fácil no nosso país proteger a Amazônia, nem proteger os povos indígenas, nem proteger quem vive ali numa situação mais vulnerável. Vergonhosamente, o Brasil já é há mais de 10 anos o país com o maior número de assassinatos de ambientalistas, lideranças indígenas e pessoas que dedicam a vida a proteger o meio ambiente no mundo inteiro. Esse é um ponto importantíssimo que pode aparecer nos vestibulares. Num país tão rico, tão exuberante quanto o nosso, simplesmente defender a floresta e os direitos dos povos tradicionais da floresta, querer preservar esse presente incrível da natureza, que já estava aqui muito antes do ser humano, acaba custando a vida das pessoas pelo interesse mercenário de alguns grupos econômicos que visam exclusivamente o lucro em cima da nossa floresta. Então é um problema que não é só ambiental, é um problema também econômico, também político, que envolve uma violência seríssima
que às vezes está distante do nosso dia a dia, da nossa realidade, mas que é aí um ponto que precisa ser discutido, precisa ser esclarecido, já que a floresta é um tesouro preciosíssimo que está no nosso país e importante para o mundo todo. O Brasil já perdeu muito dinheiro por países que estão apelando a medidas para nos pressionar a tomar alguma ação contra a destruição e os incêndios na Amazônia. E isso é o começo. Podemos perder muito mais se não houver uma atitude mais enérgica no sentido de proteger a nossa floresta e todos que vivem ali, especialmente os seres humanos, que dependem desse contexto para se manter. Recomendo que vocês leiam bastante sobre o tema, pesquisem sobre o assunto, busquem ouvir sempre os dois lados da história. É mais um assunto que acabou caindo nesse liquidificador de polarização, de fake news, de pós-verdade. E no vestibular não adianta jogar com essas cartas. A gente tem que ir para o lado da ciência, dos dados, das análises sérias, das comprovações científicas. Então não deixem de buscar informações, de ir mais a fundo na hora de basear a sua opinião sobre um determinado tema, porque é isso que o vestibular vai exigir de você. Se tiver dúvidas, se tiver sugestões, questões, deixa aqui no nosso canal, a gente responde sempre que possível. E não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossas próximas dicas, as nossas próximas videoaulas. Tá certo? É isso, pessoal. Um abraço!